Nós oramos e declaramos mais uma vez que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós nos rendemos à Tua poderosa majestade. Nós nos rendemos à Tua majestade santa. Continue reinando sobre cada um de nós, Jesus. Continue nos fazendo segundo o Teu propósito, o Teu querer. Seja bem-vindo ao controle. Nós nos rendemos a Você e nós oramos agora, Senhor, por esse momento em que o mundo está passando. Nós oramos por aquelas pessoas que estão confinadas dentro das suas casas, sem poder sair. Cuide, Senhor, dos nossos idosos, cuide das nossas crianças. Ah, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso planeta, Senhor, que está sendo assolado por esse mal. Mas nós reconhecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo tem um propósito muito bem definido aí nos céus. E nós dizemos sim, amém, ao Teu propósito, à Tua vontade, ao Teu reino, ao Teu governo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar aí, querido. Aleluia. Que bom que você está aqui. Que bom que a mão do Senhor tem sido graciosa com a gente. Que você não foi afetado por esse mal. Você não foi afetado por esse vírus. Mas eu continuo declarando que eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele controla tudo. Hoje nós almoçamos com um casal. E eu estava conversando isso com eles, falando como eu vejo, qual a perspectiva que eu enxergo de como Deus está preparando a terra para o seu reinado. Como Jesus está preparando a terra para que Ele venha e governe sobre nós. E eu tenho ficado, de certa forma, fascinado com as notícias da natureza. Não sei se você tem acompanhado. Eu parei de assistir a Rede Globo que só fala mal, que só apresenta. Tem alguns memes que diz que tem gente que já assiste a Globo pensando, vou morrer, né? Está todo mundo morrendo. E eu comecei a ver as outras situações e como a natureza tem sido recuperada. Minha esposa. E eu não sei se vocês viram que apareceu agora, não sei se uma onça ou um tigre, que já há 20 anos tinha sido declarado que ela estava em extinção e já apareceu. Como lá em Veneza, né, que o rio que corta lá está bem mais limpo. Como o ar de São Paulo, né, está mais limpo. Tudo isso eu vejo a mão do Senhor preparando a terra para receber o reinado, o governo de Cristo. Porque o governo de Cristo é um governo completo, onde todas as áreas e todas as estruturas da vida serão restauradas nele. Então Jesus já está preparando toda a terra para receber. E os sinais indicam que Ele está voltando, amém? E como nós cantamos aqui, o Espírito e a noiva clamam, vem. Eu não sei se você tem feito isso como igreja, mas deve fazê-lo, porque esse é o clamor da igreja, da noiva, vem. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem logo, vem buscar a sua igreja, vem estabelecer o seu governo sobre a terra, é isso que nós esperamos. Esse é o clamor do nosso coração, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar essa palavra com você. É uma palavra que em algum momento, eu me lembro quando eu já ministrei, falei um pouco sobre isso aqui. Eu quero compartilhar mais uma vez. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque existem coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e que tem que acontecer, porque é para que se cumpra as escrituras, é para que se cumpra a palavra. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. E eu compartilho de um temor de alguns pastores
de ver os seus prédios, os seus locais de reunião de suas comunidades, de suas denominações vazios, depois que acabar a crise. A gente percebe que muitos irmãos estão se esfriando na fé. E alguns não têm nem a responsabilidade cristã de não postar nas redes sociais. Eu estou evitando entrar nas redes sociais porque eu estou ficando assustado com alguns irmãos. Eu falo, meu Deus, esse aqui já desviou. Aí eu mando uma mensagenzinha. Como é que você está? Tudo bem? Para ver se fala alguma coisa, mas não está adiantando muito também não. Então cuidado, queridos, porque isso é bíblico. Judas traiu Jesus porque havia uma palavra que um dos apóstolos, que Jesus seria traído. E para que se cumprisse a escritura, Judas traiu Jesus. Mas Jesus falou que, ai daquele por quem a traição viesse. Pensando assim, bem distante da realidade de Deus, poderia ter sido outro. Por que foi Judas? Porque ele fez a escolha desse caminho. O amor de muitos esfriaria, então eu estou nesse meio, pastor, não tem jeito para mim, o amor de muitos, eu estou no meio dos muitos. Por que você está no meio dos muitos? Você não pode estar no meio dos tantos como a areia da praia? Na visão de João, que ele viu, os salvos com suas vestes brancas, muito obrigado, com suas vestes brancas, tantos como a areia. Você não pode estar no meio desses outros muitos, você tem que estar no meio dos muitos que vão se esfriar. Entende, querido, que a realidade está posta, há uma verdade, mas essa verdade ela tem que ser uma verdade que vem ao encontro da minha estrutura de vida. E nesse momento eu só vou revelar quem eu sou. Momentos de crise são momentos quando eu revelo quem eu realmente sou. É quando as minhas emoções são afligidas, é quando as minhas emoções são afetadas, é quando eu sou tocado naquilo que me toca, que me afeta, é que eu me revelo. Sempre quando há uma crise relacional, principalmente com a liderança da igreja, eu sempre falo, agora a gente vai ter que esperar a próxima crise, porque só na próxima crise eu vou saber se você realmente foi mudado ou não, se você realmente foi transformado ou não. Isso só vai acontecer se a minha perspectiva de vida for uma perspectiva de propósito e não de proposta. Escuta isso. Quando eu estabeleço a minha vida em cima de propostas, quando eu estabeleço a minha vida em cima daquilo que me é proposto como oportunidade, não, eu tenho uma oportunidade de fazer isso, então eu vou fazer porque está me dando a oportunidade. Eu não posso estabelecer a minha vida sobre oportunidades, porque a vida na perspectiva de Deus não é uma vida de aproveitar as oportunidades, mas é uma vida de crer naquilo que não está posto, de que não é visto. Por isso que Paulo diz que nós não somos daqueles que andam pelo que vê, mas daqueles que andam pelo que não vê. Eu não preciso ver, eu não preciso ter uma oportunidade. Não, agora é a oportunidade de eu fazer isso. Eu estou recebendo uma grande proposta. Não, eu vivo de propósito. E quem vive de propósito sabe que no momento certo, na hora certa, do jeito de Deus, as coisas vão acontecer. Por mais que a minha volta tudo pareça contrário, por mais que a minha volta está acontecendo um desastre, está acontecendo uma pandemia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E quando a minha fé está estabelecida nele, eu sei que no momento certo as coisas vão acontecer. Então, querido, comece a viver por propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito, que nasceram segundo o seu propósito. E uma vida que eu quero compartilhar, uma história que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, é a história de José. José, ele entendia isso. E ele estava muito certo, muito convicto da diferença entre o lugar onde ele estava, a condição dele e a posição dele. Muitas vezes nós delimitamos a nossa posição com a nossa condição, ou a nossa condição com a nossa posição. E aí quando vemos alguém que está numa posição diferente da nossa, a gente pensa que a nossa condição então também será diferente, mas Deus não age dessa forma. O reino de Deus é um reino reverso.
de ponta cabeça. Os últimos serão os primeiros. Os assolados serão bem-sucedidos. Os perseguidos serão bem-aventurados. Os que choram serão consolados. Olha só. E aí me vem à mente algumas palavras, acho que Luiz Hermínio que fala muito sobre isso, sobre campanhas de igreja. Venha fazer uma campanha para sair da crise. Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, ele diz: alegrai-vos nas vossas tribulações. Escreve aos Efésios e diz: alegrai-vos nas vossas provações. Tiago diz: olha, se alegrem nas provações que vocês têm passado. Então não é para sair da crise, é para se alegrar na crise. Não é para acabar com as aflições. No mundo tereis aflições, mas é para ter bom ânimo nas aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entende, querido, que às vezes a gente está fazendo uma oração contrária. Entende que às vezes nós estamos orando coisas que não eram para a gente orar. Nós estamos pedindo coisas que não era para a gente estar pedindo. Porque a gente não está vivendo de propósito, a gente está vivendo de propostas. Eu tenho uma proposta e aí eu vou fazer isso acontecer, eu vou me estabelecer nisso, a oportunidade. Não. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Vamos ler aqui um pouquinho. Todos acharam? Gênesis fica antes de Apocalipse. É fácil achar aí. O celular fica tudo fácil, né? Mas tem crente aqui ainda lá, ó. Celi, a Cátila, o Andrew, Milena. Não, essa Milena aqui não, a outra. Essa aqui não é crente não, tá com celular. Porque diz que crente anda com a Bíblia na mão, né? É assim? Hã? Vem argumentar, não, fica quietinho aí. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde o que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aleluia. Preste atenção, José, o lugar que José estava, a condição de José naquele momento era uma condição de escravo. José havia sido vendido por seus irmãos, sujado a sua capa de sangue, levado para o pai dizendo: olha, o nosso irmão foi morto por um animal selvagem. Acho que é isso mesmo, né? Por ladrões. Esqueci agora. Mas falou que estava morto. E agora ele vai para a casa de Potifar. Potifar o compra como escravo. E a condição de José era a condição de escravo. Ele estava ali agora como escravo, mas a posição que ele estava em Deus era diferente da condição que ele vivia. E por causa disso, ele se portou conforme a posição que Deus lhe dera, de alguém próspero e abençoado. E por isso a Bíblia diz que Deus era com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Ele começou a cuidar da casa de Potifar, e Potifar percebeu que aonde José estava, Deus abençoava. Potifar era egípcio, ele não servia ao Deus de José, mas ele tocava nas coisas, e as coisas eram abençoadas. Lembrei daquele hino antigo que a gente cantava: por isso tudo que eu tocar abençoado será, tudo que eu tocar. José era esse cara, tudo que ele tocava era abençoado. É isso mesmo? Vocês estão rindo porque é isso mesmo, né? José era esse cara, e agora Potifar vê isso. Um menino, um garoto, não sei qual a idade dele, talvez já um rapaz. Potifar percebe que tudo que ele tocava era abençoado. Então Potifar entrega agora o governo da casa dele nas mãos de José, e diz que: olha,
José que o Senhor abençoou tanto a casa de Potifar. Preste atenção, querido. Eu vou ler de novo isso para você. Logrou José mercê perante ele, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Você sabe da continuação da história de José, que a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, ele sai correndo, ela fala que foi ele que tentou, ele é preso, ele vai para o calabouço, lá ele decifra os sonhos, aí o faraó fica sabendo, traz ele, e agora ele assume o governo, né? Faraó dá o anel de governo nas mãos dele, e ele assume o governo do Egito. Essa história você sabe, não sabe? Mas preste atenção, José, ele está na casa de Potifar, um egípcio. A Bíblia diz que ele começa a desenvolver aquilo da qual ele foi chamado para ser, ou seja, ele assume a sua posição, ele não se desvia do lugar que Deus tinha colocado para ele. E entenda, quando eu digo lugar, não é um lugar físico, mas um lugar espiritual, um lugar em Deus. Havia um lugar em Deus para José, e ele assume esse lugar, e ele fica nesse lugar, e agora tudo o que ele faz vai sendo abençoado. Mas a Bíblia diz, o texto de Gênesis diz que o que foi abençoado não foi José, foi a casa de Potifar. Vou dizer de novo para você. José começa a desenvolver o trabalho dele, assume a posição que Deus tinha chamado para ele, e agora ele começa a exercer o seu chamado, o seu ministério, o dom, o talento que Deus deu para ele. E a casa de Potifar, não só a casa, mas também o campo, é abençoado. E aí, eu vou desligar aqui, pode? Vai ter problema? Porque ele que está dando esse... Glória a Deus. Então, oi? Então, querido, preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos num lugar e nós não reconhecemos a nossa posição, não sabemos quem somos, e isso é falta de identidade. E por não saber quem nós somos, nós ficamos buscando coisas que Deus não quer nos dar. E aí nós começamos a nos condicionar por palavras proféticas. Eu estou na empresa, eu trabalho na empresa, Deus falou que vai me honrar na empresa. Aí eu já penso que Deus então vai me colocar como supervisor daquela empresa, como gerente, como gestor máximo, como presidente. Não, porque Deus falou que vai me honrar. Eu pergunto para você, Deus honrou José na casa de Potifar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Honrou, né? Mas antes de colocá-lo como líder na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele começou a exercer o seu papel, ou seja, ele começou a desenvolver a posição que ele se encontrava em Deus, e Deus começou a abençoar a casa de Potifar. Então eu preciso começar a compreender essas coisas, porque eu entendo que se essa história está aqui posicionada dessa forma, é porque há um princípio bíblico estabelecido a partir daqui, e eu preciso entender o que está me dizendo. E o que eu entendo que isso está me dizendo é que independente do lugar que eu estou, seja num lugar como escravo, seja num lugar como prisioneiro, eu preciso manter a minha posição em Deus. E a minha posição em Deus é: eu fui chamado para abençoar. É melhor dar do que receber. Uma mente provedora, ela é contrário de uma mente consumidora. Uma mente que não está em Deus, ela só quer receber. Não, eu vou no culto porque eu vou ser abençoado. Uma mente provedora diz: eu vou no culto porque eu vou abençoar, porque eu vou ser instrumento de bênção na vida de alguém. Eu vou fazer uma visita porque eu vou ser instrumento de bênção na vida de alguém. O meu salário vai melhorar, eu vou ganhar uma promoção, porque com a promoção eu vou poder abençoar mais pessoas. Uma mente provedora, ela entende a posição que ela ocupa em Deus, e ela trabalha segundo essa posição, e ela exerce essa função. Eu vejo José, esse homem, me ensinando a ter uma mente em Deus, que independente do lugar onde ele se encontrava, ele sabia que ele precisava manter a sua postura e a sua posição em Deus. Agora,
Ouça o que eu vou dizer para você, isso não está relacionado a uma postura, simplesmente uma decisão só de José. Então José estava um dia lá na casa dele e ele falou: a partir de agora eu serei um homem provedor, eu serei... Não, há uma história por trás de José. A história do pai de José, Jacó. Você acha por que José, naquele momento que a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, ele sai correndo? Qual é a raiz, o fundamento, qual é a crença que estava inserida no coração de José para ele fazer aquilo? Escute, se ele tivesse deitado com aquela mulher, ninguém ia saber. Não, eu deito com ela aqui, ela é mulher do meu senhor, e meu senhor não vai saber mesmo, e vai ficar tudo de boa, e ela ainda vai me dar alguns presentes, não sei. Por que aquele homem tomou aquela postura? Porque ele estava em Deus? Sim, porque ele estava em Deus. Mas dentro dele havia uma construção. O pai dele foi um homem que trabalhou durante 14 anos por um amor. Eu vou falar de novo para você entender. A construção da vida de José era uma construção que fez ele ser o que ele era. Quando ele vê aquela mulher seduzindo, talvez, isso aí já é conjectura minha, ele para e fala: epa, eu posso até me deitar com essa mulher, mas eu aprendi com meu pai, que o verdadeiro amor eu preciso lutar por ele, eu preciso investir nele, eu preciso correr atrás, eu não vou me entregar por essa mulher, porque eu sei que Deus tem um amor reservado para mim. Havia uma construção, você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Havia uma construção de vida, uma história de vida que levava José até aquela postura. Claro que a presença de Deus, claro que a unção de Deus, a graça, a vida de Deus estava sobre ele e o fez agir daquela forma. Mas havia uma história, a história que levou ele, que o levou a ter aquela postura. Olha, quando José está lá reinando, governando sobre o Egito, a Bíblia diz que no tempo de fome, um dia, quem chega lá? Os irmãos de José. Quando ele olha para os irmãos dele, ele os reconhece. Os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os seus irmãos. Como governador agora, ele poderia vingar dos seus irmãos. Manda matar todos eles. Não tem comida aqui para vocês. Talvez se revelando ou não, dizendo: eu sou o seu irmão, que o irmão de vocês, que vocês matar, que venderam como escravo, ou dizendo nada, mas castigando os irmãos. Mas a Bíblia diz que ele foi conduzindo a situação e foi liberando o coração sobre a vida dos irmãos, até que o pai também estivesse junto com eles ali. E ele perdoa os irmãos, ele perdoa. Por que José fez isso? Porque José era um homem de Deus? Sim, porque José era um homem de Deus. Eu não tenho dúvida disso, mas havia uma construção na vida de José. José era um dos filhos que estava com Jacó, quando Jacó se encontra com seu irmão Esaú. Lembra da história? Ele tem medo do irmão, ele está indo embora de volta para a terra. Ele manda alguns servos ir lá e levar presentes para Esaú. Esaú devolve os presentes, dizendo: eu não quero presente do meu irmão. Ele começa a ter medo de o irmão vir e o matar, porque antes ele tinha traído o irmão, ele tinha usurpado do irmão. Lembra da bênção da primogenitura? Ele tinha trocado com o irmão a bênção por um prato de lentilhas, usurpado lá num complô com sua mãe. Nós já falamos de muitos desvios de caráter de Jacó, mas eu estou falando de você, para você, da herança boa que José recebeu desse pai. E agora, Jacó está lá, Josimar, José está lá, vendo Jacó enfrentar toda essa situação, e ele participa da reconciliação entre Esaú e Jacó. Não sei a idade que ele tinha, mas se uma criança, ele foi afetado diretamente por esse momento específico. E agora ele está lá, já um senhor sobre uma nação, mas ele reage positivamente àquilo que ele tinha recebido lá atrás como herança. Sabe de que eu estou falando para você aqui nessa noite, querido? Quem sabe? Eu estou falando de paternidade. Eu estou falando de que nós precisamos de pessoas que sejam exemplos para nós, que construam em nós razões verdadeiras, que construam em nós sentimentos verdadeiros, que construam em nós crenças que vão nos estabelecer e que não
vão nos fazer desviar dos caminhos do Senhor. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando estiver velho, jamais se desviará dele. A paternidade, ela vem para isso, ela vem para estabelecer, ela vem para gerar exemplos, ela vem para gerar crenças positivas, ela vem para gerar coisas positivas, para que no momento de crise, no momento em que eu tiver tomado decisão, há algo dentro de mim. Entenda, querido, às vezes é inconsciente, você nem sabe por que está tomando aquela decisão, mas a sua história conta por quê. Isso tem um lado bom e um lado ruim, mas vamos falar só de coisas boas hoje, amém? Então, quais são as heranças que você carrega? Porque se a gente for falar de heranças ruins, você tem que saber que elas você precisa rejeitar. É por isso que a gente faz aqui oração, a gente traz a reeducação, entendimento, a libertação. Nós estamos na estação libertação, que fala dessa reeducação, desse novo entendimento sobre as coisas, para a gente poder seguir no caminho do Senhor. E agora a gente vê exatamente um homem que entendeu a sua posição em Deus e começa a estabelecer a sua vida baseado nessa posição. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual é a sua posição em Deus? Quem tem condicionado você? Quem tem dirigido você nesses dias? A sua posição ou a sua condição? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação, e nele me alegrarei, porque Ele vai me levar para lugares altos. Ainda que a crise aflija toda a humanidade, ainda assim nós temos que exultar no Deus que governa toda a humanidade. Jesus, Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita na palavra, ou você acredita no Cristo que você prega, ou você não acredita. E não adianta a gente querer viver um mais ou menos no Evangelho. É por isso que esses dias são dias de definição, querido. Nós estamos esperando um grande avivamento sobre toda a terra, o último avivamento para a volta de Cristo. Sabe qual é a perspectiva que eu tenho? De que muitos vão se esfriar. Que o amor de muitos vai se esfriar. Que muitos vão se desviar. Mas que quando esse avivamento vier, ele vai pegar aqueles que perseverarem. Porque só os que perseverarem até o fim serão salvos. E os perseverantes receberão esse grande avivamento e sairão dos seus locais de conforto e pregarão o evangelho sobre a nação. E deixa eu te falar uma coisa, querido, a gente precisa entender qual é a mensagem do evangelho. Eu disse alguns dias atrás para você que não existe evangelho sem proclamação. Se não há proclamação, não há evangelho. Agora, qual é a mensagem do evangelho? Que Jesus veio me salvar. E se eu disser para você que não é? Que Jesus veio curar as pessoas. E se eu disser para você que não é? Qual é a grande mensagem, qual é a grande boa nova do evangelho? É que Jesus morreu na cruz, mas para quê? A Bíblia fala para a gente qual é a mensagem do evangelho. João capítulo 3, e surgiu um homem pregando e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aleluia. João capítulo 4, Jesus é batizado. Mateus capítulo 4. Ele sai do deserto e começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João capítulo 12, ele comissiona os seus e ele os envia. E ele falou: olha, vocês vão agora, vão entrar em todas as vilas, em todas as casas, em todas as ruas, em todos os bairros, em todas as cidades. E vocês vão pregar uma palavra: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Querido, eu e você como igreja precisamos entender qual é a nossa posição. A nossa posição é de homens e mulheres que foram chamados para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A salvação é uma consequência da pregação do Evangelho. E qual é a pregação do Evangelho? Diga comigo assim: arrependei-vos. Diga bem alto, diga: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Jesus está vindo para reinar sobre toda a terra, querido. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos vão ter que se dobrar. O Bolsonaro vai ter que se dobrar diante dele e dizer: você é o único Senhor sobre toda a terra e os céus. Todos os reis da terra vão ter que se dobrar. O Evangelho é a pregação de que nós precisamos preparar a terra para receber o governo de Cristo. É por isso que eu e você, em João capítulo 14, ele diz isso. Ele nos envia para que nós sejamos Ele aqui na terra. Olha, quem me vê, vê o Pai. Agora vocês vão, e quem vê vocês, verão a mim. E se a minha postura não for uma postura de Deus, como eu vou querer estabelecer como que eu vou querer estabelecer o reino de Cristo? Como as pessoas, como o meu vizinho vai acreditar que o reino de Jesus está chegando e que ele vai reinar com justiça e equidade, se ele olha para mim e não vê justiça e equidade em mim? Como os meus amigos, os meus conhecidos, querido, a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a minha mente não for mudada, se o meu modo de pensar não for transformado, qual é o Cristo que as pessoas vão acreditar lá fora? Qual é o Jesus que eles vão acreditar? Então está na hora da gente começar a mudar o evangelho que a gente vive, porque o evangelho que a gente precisa viver, ele não está relacionado à minha condição, mas à minha posição. Tudo depende de onde eu estou posicionado. E aí eu me lembrei, porque essa quarentena eu tenho revisto algumas pregações, né, que estão lá no YouTube, no nosso canal, CLPA. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e clica no sininho, Josimar, para chegar, né? Toda semana tem mensagem nova lá, né, Kim? É você? Mitei? Rapaz, que isso, eu estou aprendendo, moço. Então clica lá no sininho para você receber as mensagens que chegou, coisa nova no canal. Não vou fazer isso não. Mas você precisa. E aí eu estava falando sobre assistindo os vídeos, e eu vi um dia que eu preguei para você e falei assim: se você quer ter comunhão comigo, eu vou te falar o lugar que você vai me encontrar. Eu estou em Deus todos os dias da minha vida. E se você quiser me encontrar, é só você ficar em Deus que a gente vai se encontrar. Porque quem está indo para o mesmo lugar, em alguma parte do caminho vai se encontrar. Em algum momento a gente vai se esbarrar, falar: estamos indo para o mesmo lugar. E o nosso destino é o governo milenar de Cristo. Digno és de tomar o livre, abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amém? Então, querido, comece a entender qual é a sua posição e comece a viver por ela, comece a andar por ela. Não fique pensando que: eu não tenho isso hoje, mas eu não tenho isso amanhã. Eu declarei para uma pessoa hoje, eu falei assim: eu acredito em Deus, eu acredito e eu relembro, e eu tenho dito isso aqui para você e vou relembrar para você aqui hoje: não se esqueça das coisas que Deus falou para você. O nosso mal é que a gente esquece. O Senhor falou algo para você há 10 anos atrás, você já esqueceu. E aí você se perde no mundão, nos prazeres, nas paixões.
Aí você volta e quer cobrar do Senhor, mas Senhor, você não falou comigo que ia fazer isso? Tá, eu falei, mas você saiu, você fugiu, você se desviou, você se afastou do propósito. Eu já contei para vocês da gravação do Judson, né? E nesses dias Deus tem trazido à minha memória cada coisa que Ele falou aqui naquele culto. Eu gravei, sentado aqui no chão, chapando, Deus usando o Judson para ministrar sobre nós. E eu gravei aqui, no meu celular toda a pregação. Meu celular não era igual essa benção ali, não, essa é benção. Ele aguentava, sabe, gravar. Aí, gravei tudo. E eu ficava ouvindo. Às vezes eu estava no meu TSD, eu ligava, estava ouvindo o que Deus tinha falado comigo. E de muitas coisas que Deus usou o Judson para falar com a gente, eram muitas coisas que Deus já havia falado com outros profetas, com outras pessoas. E aquilo reforçava o meu coração. E um dia, eu acho que eu nem estava aqui em Valadares, eu estava viajando. Não lembrei, não lembrei. Eu sei que eu fui olhar a mensagem, a gravação, e eu não achei, Julinha. Falei, uai, sumiu, e eu desesperei. Falei, meu Deus, e agora? Como eu vou lembrar as promessas do Senhor? E claramente, eu senti o Espírito me dizendo que eu não precisava lembrar, que Ele que precisava lembrar. Eu falei, yes, é isso mesmo. Eu não tenho que ficar preocupado com o que Deus falou comigo. Eu tenho que saber que o que Ele falou vai se cumprir. E quando eu lembro é só para dizer, yes, amém. Ele falou e está se cumprindo. E tem muita coisa que eu estou vivendo, e tem muita coisa que eu vivi nos últimos anos, nos últimos dias, que Deus falou comigo. Então, querido, não esqueça aquilo que Deus falou com você. Se Deus falou que vai te levar para algum lugar, se Deus falou que vai te honrar de alguma forma, se Deus falou que te escolheu para algum propósito, não saia do caminho, não desvie o foco, porque Ele vai te levar para o propósito. Agora entenda, o diabo, tem duas coisas que o diabo é: paciente e inteligente. Ninguém cai, vem caindo. Escuta o que eu estou te falando. Ah, fulano caiu. Não caiu, ele veio caindo. Ele foi se perdendo, e quando assustou, caiu no lago, na podridão do pecado, enfim, qualquer outra coisa. Porque o inimigo, ele não pode tocar em nós, ele não pode tocar na nossa mente, mas ele vai criando estratégias, situações adversas que vão sendo construídas à nossa volta para nos desviar, para tirar o nosso foco, para tirar a nossa direção, para causar distração. E aí quando você assusta, você está num lugar que você não consegue mais sair, você está preso, amarrado, as estruturas da sua vida já estão abaladas pelo pecado e você não consegue mais sair desse lugar. E você pensa, o que eu fiz? Não, você não fez alguma coisa pontual, você veio cedendo a tentações, você veio cedendo a provocações, a provações, a distrações, e isso te levou à queda. Guarde isso, o diabo é inteligente, a Bíblia que diz isso, e ele é paciente. Eu estou dizendo pelas estruturas daquilo que a gente vê acontecendo na vida das pessoas. Homens, mulheres de Deus que tinham um lugar muito alto em Deus, que estavam tão bem com Deus, daí a pouco, caiu. Por que caiu? Porque veio cedendo a tentações, que veio cedendo às distrações. Então cuidado com isso, mantenha a sua posição. Não, eu sei quem eu sou. Eu não preciso temer, eu sei para onde eu estou indo, eu não preciso temer, eu sei o lugar que eu vou chegar, eu não preciso temer, eu sei o Deus que eu sirvo, eu não preciso temer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele está comigo, e no final de tudo, na hora certa, tudo vai dar certo, porque nós nascemos para dar certo. É isso que a Bíblia nos conta, é isso que a palavra me mostra, que nós nascemos para dar certo. Você está entendendo isso nessa noite, querido? Sim ou não? Amém? Essa palavra está fazendo sentido para você? Você precisa se estabelecer nisso. E tem 3 coisas que eu quero muito que aconteça na minha vida e na sua vida, na nossa história. E eu quero reforçar, eu disse isso aqui uma vez como padrão de vida para mim. E eu quero que você entenda isso. Mas antes eu quero dizer para você que Deus, Ele é estratégico. E se eu disse que o diabo é inteligente, Deus é muito, muito mais. O Senhor é a própria inteligência, a própria sabedoria.
E às vezes Ele nos leva para ambientes. Guarda o que eu vou te falar. Às vezes o Senhor nos leva para ambientes totalmente promíscuos, totalmente disfuncionais. E aí quando você chega nesse ambiente, você quer tratar aquele ambiente. Não, calma. Muitas vezes Deus nos leva para ambientes para nós sermos tratados pelo ambiente. E depois de sermos tratados pelo ambiente, aí sim, nós vamos tratar o ambiente. As estratégias de Deus, quando você olha para a Bíblia, quando você vê as histórias dos homens de Deus, você vai perceber muito claramente que Deus, Ele usa muito dessa estratégia. Foi assim com José. Ele leva José para a casa de Potifar, e ele não chega lá querendo mudar tudo. Ele foi tratado com aquele ambiente, ele foi viver e aprender a viver como escravo. Ele não era escravo, teve que aprender a viver como escravo. Mas naquela condição de escravo, ele manteve a sua posição em Deus, e aquele ambiente começa a tratá-lo, a ponto de agora ele tratado, começa a tratar e modificar e transformar aquele ambiente. Foi assim na prisão, foi assim no governo do Egito. Então você tem que estar atento a isso, porque às vezes Deus está querendo te tratar com o ambiente, e você está querendo tratar o ambiente. Esse é um erro gravíssimo que muitos cometem, principalmente quem tem instinto de liderança. Cuidado. Muitas vezes o ambiente que Deus está te colocando é para tratar você primeiro. Então se renda ao tratamento de Deus, para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, e pare de viver de propostas, e comece a viver de propósito. Viver de propósito vai te custar tudo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ir até Ele é fácil, não custa nada, é só nascer de novo. Mas entrar no reino, herdar o reino, viver o reino, vai te custar tudo. E você, como foi ministrado aqui pela Gabriele, você precisa abrir mão de tudo para Ele. E eu quero concluir essa palavra falando sobre 3 coisas que eu quero muito que você viva. Primeiro, que você viva um evangelho que transforma, e não um evangelho que conte historinhas. Um dos maiores propósitos que eu tenho na minha vida, e hoje eu compartilhei esse sonho mais uma vez, e quando a gente estava falando sobre promessas do Senhor, e eu disse para aqueles irmãos que estavam comigo, eu falei, eu acredito que eu ainda vou cumprir isso na minha vida. Eu tenho um sonho de abrir uma escola aqui na cidade, e uma escola na África, uma igreja escola aqui, uma igreja escola. Por isso que a gente ora por esse lote aqui. Nós vamos comprar aqui ou em outro lugar, onde Deus quiser, e nós vamos construir uma escola, amém? E vamos fazer isso na África também. Amém, Magui? Hoje eu estava vendo o vídeo do casamento lá e está registrado, tá? Não tem jeito de fugir, não. Nós somos escravos das nossas palavras. Você se lascou, filho. Querido, eu confesso para você que isso queima meu coração. Eu parei de chorar e de me desesperar, porque quando eu falava sobre isso eu ficava angustiado. Eu parei de me angustiar e agora eu estou orando dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer isso no tempo certo e na hora certa. Mas para que isso, querido? Para que nós possamos transmitir um evangelho que transforma, e não um evangelho que conta historinha. É por isso que o nosso departamento infantil, Deus tem dado uma graça. As salas estão lindas ali atrás. Assim que acabar essa pandemia, nós vamos voltar com nossos meninos. Tem pelo menos 200 meninos aqui na igreja. Então quem está casado aí, ó, deixa eu profetizar. Não, né? Ainda não, né? Esperar acabar a pandemia. Então nós vamos ter muito menino aqui. Já tem chegando aí. Tem barrigudinho aí. Então, nós precisamos entender que o evangelho não é um conto de historinhas. Queridos, tem um monte de gente que sabe todas as histórias da Bíblia, mas que continua vivendo uma vida de merda. Não pode falar merda. Tem gente que conhece, sabe a Bíblia de capa a capa, mas vive uma vida totalmente fora do contexto de Deus. Evangelho não é historinhas bíblicas. Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É isso que a palavra diz. Então eu quero que você viva um evangelho que transforma, que muda as estruturas, que muda a sua vida. Não adianta você querer mudar o outro se você não foi mudado ainda.
Querido, e é fácil você identificar isso. Escuta o que eu estou dizendo, é fácil. Olha para a sua vida, olha para a sua história, sem mentir, sem burlar a sua história, porque nós temos o hábito de burlar a nós mesmos, né? Ah não, mas aquilo aconteceu porque aquela hora eu estava muito nervoso. Não, mas aquilo aconteceu porque a Grazi me fez raiva. Não, mas aquilo aconteceu porque o Flávio me xingou e aí eu... Não, aquilo aconteceu porque você é um mau caráter, você precisa ser trabalhado nessa área da sua vida. Aquilo aconteceu porque você tem desvios e você precisa ser curado nesses desvios. E se você não entender isso, você vai burlando a sua vida, a sua história, e daí a pouco você se perde, porque a Bíblia diz que em Deus o sim é sim e o não é não. Porque não és quente e nem frio, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então não tem evangelho meia boca, não tem evangelho light, não tem isso, não existe isso. Ou é ou não é. Ou você é transformado ou você ainda não foi transformado. Não, mas eu estou no processo, mas que processo demorado. Eita. Eu quero muito que você viva um evangelho que transforma. Eu quero muito que você creia num Cristo que reina. E não um Cristo que você reina sobre ele. Um Cristo que você faz as vontades dele, não um Cristo que ele faz as suas vontades. Um Cristo que você se rende e obedece a ele, não um Cristo que te obedece nos seus desejos e prazeres. Foi o que eu preguei em uma das nossas lives aqui. Qual é o Cristo que você quer? Que enquanto você... Aí tem até a parte do full lá, né? Enquanto você está querendo e servindo um Cristo que é do seu jeito... está lascado. Você precisa entender quem Ele é. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então que você tenha um Cristo que reina. E você tenha uma vida que salta para a vida eterna. Uma zoe de Deus. Ele veio para dar vida e vida abundante. E não uma vidinha de ilusão. Não uma vidinha de frequentar cultos públicos. Não, uma vida que salta para a vida eterna. Estava pregando o evangelho para uma pessoa esses dias. Aí ó, o problema de papelzinho é isso, o papel fica voando. Estava pregando o evangelho para uma pessoa desviada esses dias. Começou a me questionar assim: pastor, quem é dessa forma vai para o inferno? Oh, filho, muito obrigado, que o Senhor te abençoe, te proteja, que faça cada dia mais bonito do que você já. Amém. Pastor fulano, pessoa que tem tal prática, vai para o inferno? Pessoa que faz isso, eu disse para ele, deixa eu te falar, o evangelho que eu prego não tem a ver com céu ou inferno. Ele, hã? Como assim? Eu cresci na igreja aprendendo que quem é assim vai para o inferno e quem não é assim vai para o céu. Eu falei, eu não estou aqui para pregar sobre céu e inferno. Eu estou aqui para pregar sobre eternidade. E deixa eu te falar o que é eternidade. Jesus ele falou, e essa é a vida eterna, que me conheçam e conheçam o Pai. Eu não estou vivendo aqui um padrão de vida para ir para a eternidade. Eu estou vivendo aqui o padrão de vida da eternidade. Quando eu começar a entender isso, querido, e saber que o evangelho é arrependei-vos, porque esse governo está sendo estabelecido, porque o reino dos céus, o reino eterno está sendo estabelecido, eu vou começar a viver nessa perspectiva. Então eu não vivo hoje para viver a eternidade depois, eu já vivo a eternidade. É por isso que lá em Eclesiastes diz assim, que Deus plantou em nós, dentro de nós, um desejo ardente pela eternidade. Aleluia. Então que você possa viver um evangelho que transforma, um Cristo que reina e uma vida que salta para a vida eterna. Que você entenda a sua posição e esqueça a sua condição. Ah, está acontecendo e pode acontecer no mundo todo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a palavra do Senhor. Amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E por um instante você pensasse
sobre qual é a sua posição em Deus. Mas antes, olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio no ambiente de paternidade. E eu acredito que Deus me chamou para ser pai de vocês. Que Deus me escolheu para isso. E nessa escolha de Deus, eu entendo as responsabilidades que me cabem como pai. Não estou aqui reivindicando a paternidade biológica sobre vocês, queridos. Entendam isso no nome de Jesus. Eu não estou nesse lugar. Eu acredito na paternidade fruto de uma vida espontânea em Deus. E como pai, eu entendo que eu sou um pai de destino. Eu me aproprio da palavra de Deus que diz que os filhos são como flechas na mão de um arqueiro. Escuta o que eu quero dizer para você nessa noite. Assim que acabar toda essa crise, toda essa pandemia, nós vamos nos reestabelecer como comunidade. A gente está estabelecido, a gente tem contato. Até alguém reclamou que eu não fiquei sabendo que culto voltou. Claro, você não está no grupo do WhatsApp da igreja e eu já te coloquei um monte de vezes e você sai, né? Não é ninguém que está aqui dentro. Mas eu espero que esteja assistindo a live e se responsabilize por isso. Já manda uma mensagem: pastor, por favor, me bota no grupo. Então nós temos nos relacionado. Ontem eu compartilhei o meu devocional com vocês. Quem viu? Vocês tomam vergonha nessa cara de vocês, tá? Quem viu o devocional que eu compartilhei? Muito obrigado, você que viu. Então o grupo do WhatsApp da igreja é para isso, para a gente ir se relacionando. Mas como eu disse para você, eu acredito que como pai, o meu papel é te lançar para o seu destino. Agora você entende que quanto mais longe eu quero que a flecha vá, mas eu tenho que puxar ela para trás. Imagina o David com um arco na mão e com uma flecha e puxando para lançar essa flecha. A precisão do lançamento de uma flecha exige habilidades que só um bom arqueiro tem. Como, por exemplo, prender a respiração. Você sabia disso? No momento do lançamento da flecha, o arqueiro ele prende a respiração para soltar. E como pai de destino, eu entendo que essa é uma responsabilidade minha. E eu quero dizer para você que até o meu silêncio a seu respeito pode estar te ensinando alguma coisa. Eu posso estar prendendo a respiração para poder te lançar longe. Se você não entender isso, você não vai conseguir chegar ao seu destino. Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo trazer à sua memória aquilo que Deus falou com você a meu respeito e que falou comigo a seu respeito. Querido, não perca o alvo, não saia do propósito, não fuja daquilo. Às vezes eu sento com os meninos aqui e falo: cara, Deus tem algo com a gente. Deus tem algo muito especial com a gente, eu não tenho dúvida disso. Deus tem algo muito especial e Ele está nos puxando, porque na hora que Ele nos lançar e que nos soltar, nós vamos acertar o alvo. Nós não vamos errar mais, porque não há para errar. Nós não vamos quebrar mais a cabeça, porque não tem mais tempo para isso. Nós vamos acertar. A partir de agora há um novo tempo de Deus para nós. E entenda que Deus está estabelecendo a igreja dele na face da terra. Não a igreja denominação, mas a igreja noiva, sem mácula, sem mancha, nem ruga. Igreja gloriosa. Então se aproprie disso, querido, do evangelho que transforma. Arrependei-vos, porque o reino do céu está chegando. De um Cristo que reina. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Rei dos reis, está lá na coxa dele. Senhor dos senhores. E que você possa se apropriar de uma vida verdadeira, que salta para a vida eterna. Que a zoe de Deus invada você. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus.